Lojas Além das Tintas automotivas, imobiliária e industrial tem uma excelente novidade para você que deseja planejar os seus ambientes. Aqui na Amazônia Tintas você encontra vários tipos de efeito para o seu ambiente. Um deles é o lançamento de efeito cimento queimado, peronizado interno e externo. A Amazônia Tintas agora em 3 endereços: Rafael com Jaci, Paraná, Jatuarana com Rua Açaí e na Amazonas, bairro Escola de Polícia. A Micheleto, além de divisórias, forro, gesso e cortina, oferece também tapumes para loja e centro comercial. Equipe altamente qualificada. A Micheleto garante segurança, garantia e qualidade. Peça um orçamento sem compromisso com a Micheleto. Não importa o tamanho do seu empreendimento, a sua obra ou construção tem garantia da Micheleto. Aqui sua obra não pode parar. Faça um orçamento agora sem compromisso com a Micheleto. Opa, olá, olá, muito boa noite. São 21h23 em Rondônia, 22h23, horário de Brasília. E nós já estamos por aqui com o seu programa Show do Esporte, um pouco atrasado, mas já estamos chegando pela página do facebook.com/showdesporte.ro. Hoje, segunda-feira, dia 24 de maio do ano de 2021. Amanhã nós estaremos completando um ano no ar, mas hoje a gente já está aqui comemorando esse feito de estar no Facebook, na página também do YouTube, no canal do YouTube. Hoje nós só teremos aqui pelo Facebook, tivemos um probleminha no YouTube, mas você pode acessar também o YouTube, o canal do YouTube, através acessando j.espaço-lima /repórter esportivo PVH, e você vai estar dentro do programa Show do canal do YouTube Show do Esporte. Lá você tem gols do Campeonato Brasileiro, gol dos clubes esportivos de Rondônia, nas competições nacionais, nas competições estaduais também, e você vai ter lá várias notícias. Vá lá, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado de quando a gente postar alguns vídeos, algumas informações lá na página, lá no canal do YouTube, j.espaço-lima /repórter esportivo PVH. E desde já agradecendo hoje ao nosso convidado especial, o Dr. Leonardo Antunes, que vai estar conosco, já está conosco aqui também, e o Ronald Lage. E já que nós estamos atrasados no tempo, já passamos do nosso horário, vamos trazer aqui os nossos convidados. O nosso convidado hoje, primeiro falando aqui com o Ronald Lage, nosso comentarista. Muito boa noite, Ronald Lage, parabéns. Um ano de programa aqui junto comigo no ar com o Show do Esporte. Seja bem-vindo mais uma vez. Ô Lima, obrigado, parabéns para você também. É uma honra muito grande completarmos um ano de vida no programa, sem vaidades, e com muito respeito ao internauta, ao torcedor, e também agradecer a Deus por esse feito, né? Que Deus dê muita saúde para todos nós, para que possamos passar muito mais vezes, anos e anos, né, comemorando essa data importante. É um momento em que nós acreditamos no projeto, né? Você me convidou, eu acreditei no seu projeto, e hoje nós estamos, graças a Deus, felizes com tudo isso no ar, e um programa onde a informação é em primeiro lugar, informação com responsabilidade. Eu quero trazer agora o nosso convidado especial nesse um ano de programa aqui, Show do Esporte. Hoje eu quero trazer ele novamente, já esteve conosco, é um parceiro nosso também aqui do programa Show do Esporte, parceiro também da Associação dos Redatores Locutores Esportivos do Estado de Rondônia, Arlé, e é hoje considerado aí o conhecedor, né? Como a gente fala aí, muitos falam aí, o papa do conhecedor do direito esportivo, o nosso advogado, doutor Leonardo Antunes. Muito boa noite, doutor Leonardo Antunes, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, e hoje
um convite especial ao senhor por a gente estar completando um ano aqui de idade, aqui, um ano no ar, não é um ano de idade, é um ano de informações aqui no ar, através da página do Facebook. Muito boa noite, doutor. Doutor Leonardo teve um probleminha ali, deu uma travadazinha ali, mas a gente já traz o doutor Leonardo daqui a pouquinho, né, para ele trazer o boa noite. Enquanto isso, a gente vai trazendo aqui as pessoas que já estão comigo, a Bianca Leite ligada já, boa noite. Ela fala, Luiz Carlos Pereira, não avisa, tá certo. Parabéns, parabéns ao programa, que venha mais e mais anos. Obrigado, Bianca. Estou no distrito de Pacarema. É o Luiz Castilho. Luiz Castilho, estou no distrito de Pacarema assistindo o programa. Um abraço para você, Luiz Castilho. Um abraço aí para todos de Pacarema assistindo aqui o nosso programa Show do Esporte. O Edmilson Manuel, Assunção. Boa noite, Lima. Se o União ganhar do Porto Velho por 1 gol de diferença, terá disputa de pênaltis? Te respondo já, meu querido. Um abraço para você, muito obrigado pela tua interação. Marcos Cardoso, Dali União, o Marcos Cardoso aí, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de tudo que está acontecendo no nosso futebol. O doutor Leonardo daqui a pouquinho retorna com a gente está aguardando o retorno do doutor Leonardo, mas enquanto isso vamos começar falando do nosso futebol. Final de semana aí nós tivemos o futebol, a bola rolando para os representantes das equipes aqui de Porto Velho, do estado de Rondônia, e o Real Ariquemes, ele teve... O Real Ariquemes feminino, ele está aí na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Série A2, e teve aí nesse final de semana, sábado, jogando a segunda rodada da competição, da primeira fase, jogos únicos, e teve lá na cidade de Macapá. E o Real Ariquemes venceu por 3-0. O empate do Iranduba lá em Roraima, contra a equipe do São Raimundo, levou o Real Ariquemes à segunda colocação do grupo. E nós vamos ver os gols aí desta partida. Antes disso, eu quero ouvir aqui já nosso querido Leonardo, doutor Leonardo, que está conosco por aqui. Voltou, está tudo ok agora, doutor? Boa noite. Doutor Leonardo está tendo um probleminha. Não sei, doutor, se o senhor estiver nos ouvindo, até trocar o aparelho, possa ser problema no próprio aparelho, no celular, alguma coisa assim, desse tipo. Boa noite. Né? Tá cortando. O senhor tá, boa noite. Está travado. Meu ídolo, Ronald Lage. Boa noite a todos que estão acompanhando esse programa. Está travando, doutor. Travando muito. Se tiver um outro aparelho ou tiver um notebook, seria de boa conveniência, talvez seja o próprio aparelho, viu? Tenta novamente aí com a gente quer sua participação hoje aqui nesse programa de um ano no ar, né? A gente quer a participação do doutor Leonardo. Deixa ele tentar se ajustar ali, enquanto isso a gente vai tocando por aqui, né? Quando tiver condições, doutor, pode chamar, tá bom? A gente quer ouvir o doutor Leonardo. Enquanto isso, Ronald Lage, vamos ver como é que foi o jogo lá na cidade de Macapá. Real Ariquemes fez 3-0, poderia ter feito muito mais. A equipe do Oratório não ofereceu resistência, não passou do meio do campo, não chutou uma bola no gol da equipe da Yasmin, e o Real Ariquemes teve total domínio da partida. Porém, no decorrer, fez 2 gols no primeiro tempo, e no segundo tempo, só aos 34 minutos, conseguiu fazer outro gol. O Oratório mais se defendeu do que mesmo contra-atacou, não teve essa ofensividade, e o Real, que poderia ter saído de campo com um placar mais elástico,
só conseguiu fazer 3-0. Vamos ver logo aí os gols da equipe de Real Ariquemes e Oratório pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Aí foi o primeiro gol de pênalti. Esse foi o gol da Monique, abrindo o placar, um gol de pênalti aí. Você vê que um pênalti até desnecessário, mas o Real tá nem aí para isso. O importante é que o árbitro marcou e a Monique fez 1-0 aí para a equipe do Real Ariquemes. Esse outro cruzamento dentro da área, esse chute, quem estava lá... Bateu pro gol, a Tabata já tem 2 gols na equipe do Real Ariquemes, que é a principal artilheira nos 2 jogos, com 2 gols marcados com a equipe com a camisa do Furacão do Vale do Jamaria. A Tabata fez o segundo, esse foi o placar do primeiro tempo de jogo. Já no segundo tempo, aos 34 minutos, na cobrança desse escanteio, a Késia encheu o pé, não quis nem saber. Daí, portanto, o resultado 3-0, como eu disse, poderia sair com mais, mas foi um resultado importante. Ficou com a segunda colocação do grupo, a vitória do ESMAC, é líder, 6 pontos, 15 gols marcados. A equipe do Iranduba tropeçou lá no São Raimundo, adversário do Real Ariquemes no próximo sábado aqui no Valerião, e com isso a vitória do Real, também com 6 pontos, foi ao segundo lugar. Vamos ver como é que está a classificação. O ESMAC é o primeiro lugar, o primeiro colocado, com 6 pontos ganhos, 15 gols de saldo, marcou 15, não sofreu nenhum. Segundo colocado é o Real Ariquemes, 6 pontos, marcou 7 gols, sofreu 1, tem 6 de saldo. Terceiro é a equipe do Iranduba, com 4 pontos ganhos, marcou 9 gols, sofreu 3, tem também um saldo de 6 gols. O quarto colocado é o São Raimundo, de Roraima, que 1 ponto ganha, o próximo adversário da equipe do Real Ariquemes, sábado, 3 da tarde, no estádio Valerião, tem apenas 1 ponto ganho. O Oratório é o quinto colocado, junto com a equipe do ACMURB, os dois têm 0 ponto, tem o mesmo número de derrotas, 2. O Oratório é o quinto colocado pelo o número de gols. Aliás, os dois estão empatados em todos os critérios. 2 jogos, nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate, 2 derrotas, cada um marcou 1 gol, sofreram 10 gols e os dois estão com saldo negativo de 9 gols. As artilheiras da equipe do Real, a Regina, Tainara, Larice, a Monique e a Késia, marcaram 1 gol cada uma. Já a Tabata marcou 2 gols para a equipe do Real Ariquemes. Time 100% na competição, Ronald Lage. Pois é, né? E 2 vitórias importantes fora de casa. Isso que realmente dá tranquilidade. Porque quando você vence fora de casa, onde você planejaria de repente um empate, você quando sai para jogar, você traz um ponto, esse ponto ele é de grande importância. Só que o Real Ariquemes, ele conseguiu 2 grandes vitórias fora de casa, agora joga 2 praticamente dentro de casa. Tem que fazer realmente o resultado dentro de casa, e aí sim vai poder ter a tranquilidade de depois classificar, né, com tranquilidade, sem pressão. Então, aproveitar bastante que, já que trouxe 6 pontos fora de casa, agora jogar dentro de casa e manter essa regularidade para que possa ter tranquilidade mais na frente. Tá certo, vamos tentar um contato agora com o nosso amigo, doutor Leonardo. Agora sim, né, doutor? Tá tudo tranquilo? Tudo bem? Me escuta aí? Perfeitamente agora. Se der para virar, como eu falei naquela hora, fica mais tranquilo ainda, fica melhor ainda, tá? Eu vou te falar que não vai dar para virar, não. Então fica aí do jeito que está aí. O importante é a sua participação conosco aqui, a sua interação.
Hoje, doutor Leonardo Antunes, advogado, conhecedor do direito esportivo, especialista, ex-auditor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também em outras entidades também foi auditor de tribunais desportivos e também é professor e palestrante na área da advocacia do direito desportivo. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Hoje estamos comemorando, amanhã é a data de 25, quando nós iniciamos esse programa, 25 de maio do ano 2020, quando nós idealizamos, eu e o Ronald Lage, convidei o Ronald, ele apostou nesse projeto, e hoje nós estamos aqui, um ano, levando muita informação, com muita responsabilidade, acima de tudo, e muito profissionalismo para o torcedor, porque para nós aqui, quando nós idealizamos o programa, e eu coloquei para ele, o nosso propósito desse programa é levar informação do esporte de Rondônia, do futebol de Rondônia, para que a gente possa levar ao telespectador, levar ao internauta, levar ao torcedor a informação do clube, a informação do futebol, o que está acontecendo em todas as áreas do nosso futebol, do nosso esporte. E o senhor chegou e agregou também, participou anteriormente, já participou do nosso programa, e hoje eu fiz esse convite especial ao senhor para participar, hoje a gente comemorando aí um ano no ar desse programa Show do Esporte. Seja bem-vindo mais uma vez, sinta-se também abraçado e parabenizá-lo também por estar conosco aqui nesse um ano no ar. Valeu, muito obrigado pelo convite, J. Lima. Meu ídolo, grande ídolo, Ronald Lage, a gente sempre se fala aí. É um prazer imenso estar com vocês novamente e também saudar aí todas as pessoas que estão acompanhando esse encontro e esse bate-papo, que vai ser de muita valia e vai enriquecer bastante o conhecimento das pessoas que nos acompanham. Então é de coração, com muita felicidade. Parabenizo a vocês também pelo dia, né? Um ano de programa, é sensacional. Demonstra a qualidade na prestação de serviço de informação que vocês têm. Obrigado, doutor, pelas palavras. E Obrigado, a gente doutor. começou falando aqui, da equipe do Real Ariquemes feminino, 2 jogos, 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Feminino A2. Isso é que é importante para a gente, é ver os nossos clubes despontando, com organização, com estrutura, e o Real Ariquemes, que pelo 2º ano disputa o Feminino Brasileiro A2. O ano passado passou da primeira fase, perdeu para o Napoli na segunda fase, que na segunda fase começa o mata-mata, e o Napoli é o atual campeão brasileiro da Série A2, hoje disputando a Série A1 do Campeonato Brasileiro, não está mais na Série A2. E o Real, com a vitória de ontem, conseguiu aí a 2ª colocação com o tropeço do Iranduba, do Amazonas, diante do São Raimundo. E nós tivemos aí, durante a semana, vários assuntos, muitas discussões, e por falar nesse programa de um ano, eu quero trazer aqui, Ronald Lage, doutor Leonardo, você que está nos acompanhando, foi com essa imagem que nós anunciamos o programa há um ano atrás, com essa imagem que a gente colocou, que foi iniciado o programa de um ano atrás. Segunda-feira, 25 de maio, estreia o programa Show do Esporte pelo Facebook, 21 horas. Essa foi a primeira imagem quando nós idealizamos o programa e trouxemos ele aqui para a página do Facebook. Então, aí, essa foi a primeira imagem do programa Show do Esporte há um ano atrás. Eu trouxe aqui para relembrar. Pois não, Ronald? Lima, aproveitando também, não nos podemos esquecer, né, que a dona Sara e a dona Ana, lá do Rio de Janeiro, assistiram o doutor, né? Família, mãe, irmã, sobrinha, importante isso lá do Rio de Janeiro, né? Assistindo aí o nosso querido doutor Leonardo, que é uma pessoa competente, um grande amigo, pessoa do bem, e que muito nos alegra e, com certeza, o ganho de conhecimento com a sua presença aqui, doutor, é muito importante para todos nós. E muito importante para os internautas também. Grande abraço aí para todos. Mandar um beijo para minha mãe, para minha irmã, para minha sobrinha, para todos que estão me assistindo lá do Rio também, minha família.
meu grande amigo Tiago, minha esposa, todos estão lá acompanhando esse programa e torcendo muito por todos nós. Porque, na verdade, quem sai ganhando com tudo isso somos nós. O Gordo Exato, também está doutor. te assistindo, viu? O Gordo, lá de Divino de Carangola, né? Mas eu acho que essa hora ele está dormindo, né? Porque lá no Rio são 10h45, essa hora ele dorme. Meu amigo, e tem torcedor de rato aqui conosco, sabia? Você sabe quem é o rato? Não. Vou trazer e colocar ele aqui, ó. André Luiz Bandeira, professor André Luiz, Náutico, campeão pernambucano 2021. Depois de 15 anos, o Náutico volta a ser campeão pernambucano. Há mais de 30 anos que não ganhava, não era campeão em cima do Esporte Clube do Recife. Ele está feliz, está aí comemorando, já mandou foto, vídeo. Um abraço para você, André. Parabéns pelo título do Campeonato Pernambucano, conquistado ontem, através de pênalti. Engraçado que os campeonatos estaduais estão sendo decididos, a maioria nas cobranças de pênaltis, né? Tivemos vários campeonatos aí decididos em cobranças de pênalti, a exemplo do Campeonato Pernambucano de Futebol. O CSA também foi campeão, e lá nós temos um rondoniense. Você sabia, Ronald? Sabia, doutor Leonardo? Com certeza. Silvinho, o grande Silvinho. O Silvinho foi campeão ontem, sim. nesse final de semana, pela equipe do CSA de Alagoas, daqui de Rondônia, daqui de Porto Velho, de Guajará-Mirim, né? O Silvinho, se eu não estou enganado, não é isso? De Guajará-Mirim. Campeão, já jogou na equipe do Criciúma de Santa Catarina e hoje, esse ano aí, foi campeão pela equipe do CSA de Alagoas, mais um rondoniense brilhando aí no futebol brasileiro. E dando continuidade aqui ao nosso programa, né, sem muito nos autos elogiar, porque nós não temos que auto nos elogiar, é apenas para só lembrar que nós hoje estamos fazendo 1 ano no ar, e isso muito me alegra, porque a gente está aqui independente, sem trazendo informação, buscando essas informações para levar para o torcedor, porque o nosso papel aqui é levar a informação. Com detalhe, acima de tudo, não é tomar partido, não é ser, digamos, a gente está já colocando isso, não. Eu acho que o jornalista ele tem que ter conhecimento, o repórter tem que ter conhecimento, o apresentador, o comentarista, ele tem que ter conhecimento daquilo que ele vai falar, daquilo que ele vai comentar, daquilo que ele vai mostrar, para que o torcedor entenda. A informação ela tem que ser clara e detalhada para que o ouvinte, o internauta, o torcedor, ele venha sentir confiança naquela informação que ele recebe no dia a dia. Aqui no programa Show do Esporte é dessa forma. Doutor Leonardo Antunes. Lima, só para falar para o doutor, que quando você fez o projeto e me convidou, ele disse assim para mim, doutor, Ronald, eu preciso de ir aí na sua casa para conversar com você sobre um projeto. Eu falei, qual o projeto? Aí ele me disse que era o projeto do Show do Esporte. Eu falei, não precisa de vir aqui em casa, não. Coloca no ar que eu vou estar com você. E aí o bicho pega. E nós vamos levando. Vamos pegando firme, vamos estudando. Né? E foi muito bacana. Ele queria comer um churrasco. Também, porque... Estamos merecendo, né, doutor? 1 ano, né? Doutor, para sair um picolé ou um açaí, o picolé da Fruteto, né? Fruteto. Tá difícil pagar. Tá difícil pagar um picolé. Mas eu vou te levar lá na Rafa, vou te levar na Rafa Point. Pronto. E se você me levar na Rafa Point, eu vou fazer um churrasco sábado pra gente aqui, comemorar 1 ano aí, nós 3 aqui. E depois nós vamos para Fruteto. Doutor Leonardo Antunes, vamos falar de direito desportivo, vamos falar de coisas que agreguem valores ao nosso futebol e o torcedor também venha tomar conhecimento do que é o direito desportivo. Qual a importância do direito desportivo na área esportiva, na área principalmente do futebol, doutor?
total importância. É a mesma importância que vocês têm para os torcedores, de trazer o conhecimento, trazer a informação. O Tribunal de Justiça Desportiva tem um tamanho poder no esporte como um todo, né, em todas as modalidades, cada modalidade com o seu Tribunal de Justiça Desportiva. E o ideal é que saibamos pelo menos os princípios básicos para poder entender a força que o Tribunal de Justiça tem e a importância que o Tribunal de Justiça tem para, especificamente agora, falando de futebol. Então, às vezes, o torcedor ele confunde um pouco os conceitos por conta da emoção. O futebol é uma grande emoção, né? Eu estou nessa estrada já há mais ou menos uns 12 ou 13 anos, trabalhando com o Tribunal de Justiça Desportiva. Então, eu vejo a comoção, eu sei o que passa na cabeça do torcedor. Nos julgamentos polêmicos que eu me envolvi no TJD do Rio de Janeiro, com atletas de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, eu sentia a pressão da torcida com relação ao resultado baseado na emoção. Mas no tribunal nós temos que ter o resultado baseado na forma da legislação. Então, às vezes, nós, seres humanos, isso é normal, reclamamos das coisas e, às vezes, não aceitamos o não como resposta, né? E fica complicado. Então, cabe a mim, que hoje não atuo mais no Tribunal de Justiça Desportiva, ajudar vocês da imprensa a difundir esse conhecimento que eu tive ao longo desses 13 anos e passar para o torcedor e para os amantes do futebol, principalmente, como funciona o sistema lá dentro do Tribunal de Justiça Desportiva, para que possamos entrar nessa questão do mérito, que o assunto que nós vamos debater hoje, basicamente não, principalmente foi o julgamento de sexta-feira. Então, eu acho que seria bastante interessante falar especificamente sobre o julgamento de sexta-feira e dentro dessa celeuma, eu começar falando e respondendo dentro dos princípios que regem o Tribunal de Justiça, para que o pessoal que nos ouve em casa e que nos vê possa entender melhor como funciona a dinâmica de um Tribunal de Justiça. Mas a importância é total, J. Lima, Ronald, é total. Vocês vão ver daqui para frente a mudança que vai acontecer no futebol rondoniense por conta dessa questão que nós estamos vivenciando. Eu falo nós, não é União Cacoalense, não é Porto Velho, somos nós amadores do futebol, né? As pessoas que curtem o futebol, que gostam de praticar o futebol, vocês que trabalham na mídia, que trazem as informações esportivas, e vocês vão ver como é importante a função do Tribunal de Justiça Desportiva. Já que o senhor tocou no assunto do julgamento, então vamos entrar logo nessa seara, depois eu volto a falando da Série D do Campeonato Brasileiro, porque quarta-feira, aliás, deixa eu logo mostrar aqui, porque quarta-feira nós teremos a Série D do Campeonato Brasileiro na sua fase preliminar, né? E nós teremos aí já o jogo do Real Ariquemes contra a equipe do Brasiliense. Esse jogo são 2 jogos, o jogo de ida e o jogo de volta. O jogo de ida, essa primeira partida será quarta-feira, 3h da tarde, no estádio Gentil Valério. O Real Ariquemes vai receber aí o Brasiliense. O Brasiliense, que é o atual campeão estadual, agora recentemente, no dia 15, foi o primeiro campeão estadual deste ano, é o atual campeão da Copa Verde, e o Real vem de uma campanha aí muito boa na primeira fase do Campeonato Rondoniense, é finalista do estadual, e na quarta-feira faz seu primeiro jogo. Domingo, dia 30, vai a Brasília fazer o segundo jogo, e daí sairá o classificado, será conhecido o classificado, que vai para o grupo 5, o grupo que tem o Porto Velho, que tem os clubes de Brasília, principalmente o Gama, de Goiás e também do Mato Grosso. Ronald Lage, como é que você vê para quarta-feira a equipe do Real Ariquemes
que é que você espera desse jogo pela fase preliminar do Campeonato Brasileiro? É aquela mesma disputa que o Ji-Paraná disputou contra o Amazonas o ano passado, contra o Nacional, venceu as duas. Será que nós vamos ter esse mesmo gostinho esse ano? Olha, eu espero que nós tenhamos esse gostinho, mas com futebol bem jogado. O Real Ariquemes hoje é cheio de motivação devido a estar fazendo uma excelente campanha no campeonato estadual, perdeu apenas uma partida, está na final, motivação não falta. Agora, lógico que o treinador vai ter que realmente fazer um estudo minucioso na equipe do Brasiliense, porque se trata de 2 jogos, e aproveitar que vai jogar primeiro dentro de casa e tentar fazer um resultado. Então é muito importante, porque pega um time estruturado, um time que foi campeão da Copa Verde, um time que já tem passagem pela Série A de Campeonato Brasileiro, então é necessário que o Real Ariquemes jogue motivado, tem jogadores com qualidade, tem condições de ganhar o jogo, mas tem que ter seus cuidados, tem que estudar bem o seu adversário. Hoje, treinador, comissão técnica, que não estuda o adversário, ele não pode entrar no escuro, né? Não pode entrar em campo como se tivesse tudo apagado, não vendo nada, né? Ele precisa ter conhecimento da equipe adversária para montar sua própria estratégia. Tá certo, Ronaldo Lage. Hoje eu tomei conhecimento que o pessoal que faz a parte de transmissão do Brasiliense, o narrador, o repórter, mais o operador de câmera e mais o assessor de imprensa, eles estão vindo de carro próprio, cara, mais de 2.800 quilômetros para transmitir e acompanhar esse jogo. Eu fico muito feliz quando eu ouço uma notícia dessa, uma equipe, seja do clube, seja de rádio, andando mais de 2.800 quilômetros para fazer a cobertura de uma equipe. E o pessoal do Brasiliense estão vindo de carro próprio para esse jogo. Inclusive, pediram o credenciamento, né? O credenciamento para o jogo. Assim também como uma rádio lá de Brasília, que também vai fazer a transmissão do jogo aqui entre Real Ariquemes e a equipe do Brasiliense. Então tá aí, quarta-feira, 15h, o Real Ariquemes recebe o Brasiliense no Estádio Valerião pela fase preliminar. Primeiro jogo, domingo, será decidido aí o classificado lá no Estádio Cerejão, em Brasília, contra a equipe do mesmo Brasiliense. Doutor Leonardo Antunes, vamos voltar agora ao julgamento. Vamos voltar para esse lado aí, dessa situação, dessa celeuma, se pode ser chamada assim, mas desse imbróglio, ou melhor dizendo, eu costumo dizer assim, vamos voltar para o julgamento que houve da Sociedade Esportiva União Cacoalense. Aí a pessoa fala, mas não é do Porto Velho? Não, quem foi julgado foi a Sociedade Esportiva União Cacoalense. Então o julgamento foi do União Cacoalense. Pelo menos essa é a dinâmica da lei, né, e do que foi julgado, né, doutor? Sim. Na verdade, eu não sei até que ponto os torcedores estão por dentro dessa situação, né? Porque tudo começou no processo 09-010. E aí você, J. Lima, pode me esclarecer melhor se qual foi a partida que os 2 jogadores foram expulsos do União Cacoalense? Foi o União Cacoalense contra quem? Esse jogo foi todo esse imbróglio, ele foi originado na 5ª rodada, no jogo entre Guaporé e União Cacoalense. Jogo que ocorreu lá em Rolim de Moura, no estádio Cassolão, onde o jogador Maicon e o jogador Fabinho foram expulsos. De acordo com a súmula, eles atiraram uma cadeira no alambrado. E o árbitro terminou por expulsar eles e colocou isso na súmula. Posteriormente, virou o processo 09 do Maico e o processo 010 do Fabinho. O Maico foi julgado no dia 13, o julgamento aconteceu no dia 13, teve outros
processos também que foram julgados, mas o nosso, que nós temos que nos ater, e tudo ainda gira em torno dessa situação. O Maico foi julgado, pegou um jogo de suspensão e multa de R$500. Já o Fabinho foi penalizado com 3 jogos e multa de R$200. Daí originou, no dia 13, eles foram julgados, foi uma quinta-feira. No domingo aconteceu o jogo entre Porto Velho e União Cacoalense, que foi o primeiro jogo da semifinal, ou seja, o jogo de ida. E nesse jogo, tanto o Maico, lembrando que na 6ª rodada, os dois cumpriram suspensão automática. Diante do julgamento, o Maico já tinha cumprido sua suspensão automática. O Fabinho teria que cumprir mais 2 jogos diante da suspensão automática. Com 3 jogos, diminuiu 1, teria que cumprir mais 2 jogos. No domingo, o Fabinho foi relacionado na súmula e aos 34 minutos do segundo tempo, ele substituiu ao Gladstone no jogo. Na segunda-feira, o Porto Velho entrou com a petição de uma denúncia de irregularidade na partida, ou seja, a atuação irregular do Fabinho contra a equipe do Porto Velho. Daí para cá, na terça-feira, o Tribunal de Justiça, através do presidente da primeira comissão, o doutor Domingos Sávio, ele divulgou um despacho, e nesse despacho ele pediu a suspensão da partida que seria realizada na quarta-feira passada, que seria o jogo de volta lá no Aglaé Tonelli, entre União e Porto Velho. Com essa suspensão, foi marcada o julgamento do União Cacoalense para o dia 21, que foi na sexta-feira. Fala-se em uma petição também, um documento, que foi dada entrada por parte do União Cacoalense na segunda-feira, solicitando um novo julgamento do Fabinho para diminuição da pena. Porém, até o momento, o Tribunal de Justiça não divulgou nada relacionado a essa petição, a essa entrada do União Cacoalense com relação ao novo julgamento do Fabinho. Esse é o retrato até esse presente momento, e aí teve o julgamento que o senhor já tem conhecimento, que aconteceu na última sexta-feira. Deu para entender, doutor? Está nos ouvindo, doutor? Eu ouvi tudo. Ah, perfeito. Eu entendi. Então, assim, J. Lima, o que acontece? Tudo se originou na partida do União Cacoalense e Iguaporé, conforme você explicou, né? Uma súmula de jogo, 2 infrações disciplinares. Quando acontece isso, aplica-se o princípio da unicidade, ou seja, o procurador tem que oferecer uma denúncia por partida. No caso do União Cacoalense, aconteceram 2 denúncias, que originou o processo 09 e o processo 10. O 09 foi de um atleta e o 10 foi do outro atleta. Os 2 atletas denunciados cometeram o mesmo tipo de infração disciplinar. Eles foram denunciados no artigo 258 do CBJD. Correto. Só um atleta, que eu acho que é o Maicon, né? Ele pegou... É o Maico, ele pegou uma partida e mais um valor de multa. E o Fabinho pegou 3 partidas e mais um valor de multa. Na primeira partida após o julgamento, eles não entraram. Na segunda partida após o julgamento, o Maico poderia entrar, porém não entrou. E o Fabinho não deveria entrar, porém ele foi inscrito e parece que entrou no final do segundo tempo. Devido a essa inscrição desse atleta, o Porto Velho fez uma notícia de infração disciplinar no artigo 74 CBJD para poder informar a Procuradoria de Justiça Desportiva
que o União Cacoalense havia inscrito um jogador de forma irregular. Agora vamos dar uma pausa aí. Lá atrás, no processo 9 e no processo 10, começou errado, porque a denúncia não poderia ser fracionada. Deveria ser uma denúncia apenas, com a relação dos denunciados, e dentro dela constar as infrações disciplinares. Esse foi o primeiro erro do tribunal. O segundo erro do tribunal foi condenar os atletas no artigo 258 com multa. Não existe previsão de multa no artigo 258 do CBJD. Somente existe a suspensão por partidas, para quem é atleta, ou por dias, quem é membro da comissão técnica. E caso o atleta seja primário, eles podem ter a pena convertida em advertência. E no caso, eu acho que foi a situação desses atletas. Então, aconteceu uma divergência de dosimetria de pena, onde 2 atletas que cometeram a mesma infração disciplinar pegaram penas completamente desproporcionais. A questão da implementação da pena e da dosimetria é critério do tribunal. Nós não podemos discutir com relação a isso. Nos cabe argumentar a questão de atenuante apenas na sessão de julgamento ou em sede de recurso. Agora, me deixa surpreso, e eu acredito que para vocês também, e inclusive para os torcedores, existem torcedores que não sabem, mas outros já sabem dessa informação. O tribunal condenou o atleta do União Cacoalense em uma pena que não existe no tipo de infração disciplinar, que é a multa. Isso, para mim, soa como um absurdo. Por que eu falo que eu tenho esse sentimento de que sou um absurdo? Porque eu sou profissional da área, eu trabalho com isso há mais ou menos 13 anos, como eu já falei no início da nossa conversa. É a mesma coisa, J. Lima, que você que trabalha com jornalismo, vê um colega seu de profissão, você também, Ronald, falando de esporte num programa ao vivo, sem programar uma pauta, sem estudar a questão que vai ser debatida naquela entrevista, sabe? Então, é o sentimento que vocês vão ter naquilo, é um absurdo. É a mesma coisa se tiver alguém que trabalhe com mecânica. Por exemplo, o cara está colocando um pneu diferente num carro que não cabe. É mais ou menos assim. Ou um médico que está aplicando algum tipo de injeção que não seria cabível naquele paciente, uma coisa absurda. Então, eu vejo essa decisão de condenação de multa como algo absurdo. Pois bem, o processo 09, ele não tem mais prazo de recurso, o atleta Maicon já cumpriu a sua automática, que foi a suspensão de um jogo, porém está pendente no pagamento de multa. Por mais que seja irregular esse tipo de condenação, esse atleta está devendo a multa. Então o clube, no momento cabível, vai tomar as providências que tiver que tomar para poder excluir esse tipo de multa, que é completamente absurda. Esse foi o processo 09. O processo 10, o atleta Fabinho, ele foi inscrito na partida, na segunda partida após o julgamento. E aí, no momento dessa partida, que o Porto Velho tomou conhecimento, fez a notificação de infração disciplinar, sugerindo à Procuradoria que imputasse as penas do artigo 214, que é a perda número máximo equivalente a uma vitória, perda de pontos, mais multa. Aí sim, o artigo 214 prevê multa. Seria a perda de pontos mais multa. Está previsto no artigo. E dentro desse pedido que o advogado do Porto Velho fez, ele incluiu um pedido de suspensão da partida. E recebida a notificação de infração disciplinar pela Procuradoria, o procurador entendeu que a notícia era procedente de infração disciplinar, fez constar em uma lauda, ou seja, em uma folha, que ele estava de acordo com aquilo, requereu a denúncia no artigo 214 do CBJD e ainda no 191 do CBJD. Ou seja, o procurador solicitou a denúncia em um artigo que o noticiante nem pediu. Mas ele fez, em uma folha só.
E o curioso é que esses atos processuais de, por exemplo, protocolo